Olá, que bom que vocês estão aqui no canal Aprendendo. Gostaria que vocês dessem um like e se inscrevessem no meu canal e comentassem com algum colega seu, né? Se for útil esse aprendizado, essas dicas para você, recomende para um colega seu, é muito importante, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a segunda zona crítica na endodontia, que é a região cervical, né? E aquelas situações em que a gente precisa fazer um selamento, ou seja, após a terapia endodôntica ou durante as sessões, se você não está fazendo a terapia endodôntica em sessão única, precisa utilizar a medicação intracanal. Então, a importância desse selamento, do ângulo cavo superficial, ok? Então, vamos lá. Então, eu gostaria de falar sobre essa segunda zona crítica na endodontia, que é a região cervical. E por que, que ela é assim, considerada zona crítica? Porque é onde nós temos a maior concentração de canalículos, né? Eles estão permeáveis. Por quê? Porque após a terapia endodôntica, o que, que acontece? Esses canalículos dentinários, eles não estão preenchidos mais com tecido vital quando a polpa estava viva. Então, esses canalículos estão permeáveis, significa que vai estar propício à entrada, né, de substâncias no interior dele. Então, muito propensa a dar infiltração no meu conduto, no meu canal, né, que eu tenha realizado com todo aquele protocolo de desinfecção importante, e eu não posso deixar de mão esse entendimento, né, que essa zona é importantíssima após a terapia endodôntica. Selar muito bem essa região. Não só essa região, que eu considero a segunda zona crítica na endodontia, como também o ângulo cavo superficial que eu falei inicialmente no primeiro slide. Então, vamos falar um pouquinho e no próximo slide a gente vai ver uma figura mostrando justamente esses canalículos que podem estar expostos à cavidade oral, porque a gente sabe que nós temos três condições. O esmalte pode estar junto com o cimento, ou um sobrepondo o outro, ou em uma outra situação em que a dentina fica exposta. Então, quando a gente tem essa situação em que a dentina fica exposta nessa região cervical, é aí que tem o maior perigo, o maior problema de infiltração. E como saber isso? Só mesmo através de corte histológico, né? Não tem como a gente avaliar clinicamente. Ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que o mais importante na terapia endodôntica é a manutenção do selamento hermético que nós conseguimos através da terapia endodôntica. E a continuidade desse processo de desinfecção tem que continuar até o final, até a interface terapia endodôntica e restauração do dente. E como que eu vou fazer essa interface ser ok, sem que dê problema, sem que eu tenha infiltrações e recontamine esse meu canal? Então, temos duas situações, três, na verdade, mas eu vou falar aqui apenas de duas. Então, seria a blindagem provisória em núcleo de preenchimento e também os pinos, né, de fibra de vidro, mas isso vai ser uma próxima abordagem. Então, essa interface, no momento em que eu termino o tratamento endodôntico e ele vai para o indicador, para fazer a restauração final, o que, que eu devo fazer? Essa é a grande dúvida. Então, aqui é importante a gente entender o núcleo de preenchimento. Ele realmente vai preencher esse requisito, essa interface, porque ele vai permitir o selamento daquele coronário, daquele dente tratado endodonticamente, evitando infiltrações e que recontamine, né, que atrapalhe todo aquele protocolo de desinfecção que eu realizei durante a terapia endodôntica. E se eu não terminei em uma sessão, outra, no meu canal,
Eu também vou lançar mão da blindagem provisória, tá? Que eu vou comentar brevemente com vocês o que seria, né? É basicamente muito próximo do núcleo de preenchimento, só que algumas nuances, algumas etapas a menos, no caso, né? E a colocação de fitas de teflon, tá? Mas isso vai ficar também para uma próxima abordagem. Hoje eu vou falar somente do núcleo de preenchimento, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos estudos de Lautz e colaboradores em 2005, estudo in vitro, mostrando que realmente esses curativos, né, interconsultas, por exemplo, com cotozol, não é o ideal, justamente porque o material sofre uma expansão higroscópica, ele absorve água e ele expande. E nessa expansão, ele vai causar o quê? Uma deflexão da cúspide, desenvolvimento, infiltração e possível fratura. Então, ele vai expandir, né, e tender a fazer uma força contra essa cúspide. E quando ocorre a mastigação nesse material, que também não é resistente, o que acontece? Vai ampliar mais ainda esse problema, né, causado pela expansão higroscópica que ele sofre. Então, ele não é um material, segundo esse estudo in vitro, indicado para obturação temporária de dentes tratados endodonticamente, e muito menos entre sessões, ok? Olha aí, esse aí é um caso em que foi colocado entre sessões um curativo como esse que eu acabei de falar com vocês, né? Foi até um aluno. E o que ocorreu entre uma sessão e outra? Infelizmente, a fratura desse elemento dentário. Então, fica essa dica de não estar utilizando, apesar da sua praticidade, esses curativos, né? Entre sessões e muito menos após a terapia endodôntica, justamente para não estar enfraquecendo esse dente e também impedir infiltrações, né, no interior do conduto, ok? Bom, minha gente, aqui vamos fazer o passo a passo da blindagem pós-terapia endodôntica e que a gente vai fazer um núcleo de preenchimento utilizando resina Bookfill Flow no interior dessa câmara pulpar. Então, aqui eu costumo colocar na entrada dos canais o cotozol, só para diferenciar um pouco, para não entrar logo diretamente da peste, a resina. E vamos no passo a passo fazer o ataque ácido em seguida, né? A lavagem desse ácido com a água destilada, né? A gente vai estar usando água destilada e não a água do equipo, né? Eu não recomendo. Água destilada e a secagem, tá? Com o sugador e gás estéreo. Então, após o condicionamento ácido dessa dentina e do esmalte, eu vou partir, né, para lavagem, como eu falei, com água destilada, secagem e colocação do meu adesivo, tanto no esmalte quanto na dentina, ok? Fotopolimerizo e em seguida eu utilizo a minha resina Bookfill Flow no interior do canal. E por que essa Bookfill? Porque ela me permite
né, colocar incrementos de 4 milímetros e uma polimerização adequada. Então, e é uma resina de muito fácil utilização, tá certo? Então, aqui fica essa dica dessa blindagem muito boa. E na próxima eu vou falar sobre a blindagem, no caso, interseções, que é basicamente muito parecida com essa, só que com alguns passos a menos e alguns, por exemplo, a utilização de fitas de teflon, tá bom? Então, espero que tenha gostado. Indique, como eu falei, para algum colega. E vamos que vamos, né, minha gente? Espero vocês mais pra frente.